Fala pessoal, excelente segunda-feira, nada melhor do que começar a segunda com 800 pontos no bolso. Quem está lá no grupo acompanhou a única operação do dia que rendeu aí 800 pontos. Ótimo início de semana. Vamos lá, fala sobre esse carinha aqui, ó, sobre Spring, pessoal. Vamos aí entender o que é um Spring. O Spring nada mais é que um falso rompimento de fundo ou de topo, beleza? Ó, eu tenho essa região aqui, né, desse fundo anterior, esse fundo aqui. E aí o mercado abriu, acompanha junto comigo. O mercado abriu, já veio nesse fundo aqui. E aí ele fechou um pouquinho abaixo, né? E aí vem um candle ao contrário, que faz essa defesa de fundo. Então eu levei essa linha para a mínima desse candle só para a linha ficar aqui certinho, tá? Mas a gente entende que suporte e resistência, fundo e topo, ele não é uma linha, ele é uma zona, tá? Uma região. Então esse fundo, ele é tudo isso aqui, ó. Tudo isso é fundo, todo esse caixote, né? No resumo, fundo e topo em uma linha. Eu só coloco a linha em vez do caixote para não poluir o gráfico. Mas vamos lá. Defesa aqui do fundo anterior, show? Vamos caminhar. Mais um candle, sem muita expressão. Ó, ficou interessante porque entrou bastante volume, o candle contrário, numa região de fundo. E aí acontece o Spring, tá? O Spring o que é? Tem esse fundo aqui, no dia de hoje, no intraday, que já acontece como defesa do fundo de ontem, ou seja, ponto positivo, que é uma região que vai ter defesa, uma região assim que não tende a falhar, beleza? E aí ele faz esse rompimento aqui, ó, desse fundo. Então o Spring eu considero um movimento que ele é pega bobo, que ele serve de liquidez para o banco, onde você é o alvo. Por quê? Olha aqui, no fechamento desse candle, pessoa física, varejo, está vendendo aqui a rodo no próximo candle, na abertura do próximo candle. Por quê? O pensamento é o seguinte: caramba, ele rompeu aqui com bastante volume o fundo anterior, então é venda. Pô, isso aqui no 2 minutos é um pullback, que não sei o quê. Pô, irmão, o banco não vai operar esse movimento aqui. Aí o que o banco vem, ó? Você vendeu. O banco foi lá e comprou tudo, ó. Então você serviu de liquidez. Então o Spring, pessoal, ele é um falso rompimento numa região de fundo ou topo. E agora, já sabendo já do conceito de Spring, vamos detalhar o que eu considero como Spring, tá? Para vocês não ficarem aí achando que tudo é Spring. Eu considero como Spring quando acontece esse falso rompimento numa região de fundo ou topo anterior. Olha aqui o fundo anterior, tá? Porque o fundo do dia tá aqui, desse dia aqui, dessa segunda-feira, dia 12 de dezembro, tá aqui. E aí ele faz esse falso rompimento em cima desse fundo. Se eu não tivesse esse fundo aqui anterior, talvez esse Spring aqui ele não teria tanta relevância. Ele teria relevância pelo seguinte ponto, desconsiderando esse fundo, porque o fechamento do candle contrário, do falso rompimento aqui desse fundo, ele ficou dentro da mínima. Aqui, a gente botar a mínima do candle do fundo, olha lá, fechamento acima da linha. Então, mais um ponto para fortalecer que isso aqui é um Spring, tá? Então, mesmo que não existisse esse fundo aqui, que é um belo de um fundo, bastante volume e tal, não voltou, confirmou que é fundo mesmo. Mesmo que não houvesse ele, não existe ele, vamos ignorar ele. O fechamento do candle de reversão não, o fechamento do candle de falso rompimento fechou acima da mínima do candle. E o próximo candle subiu com bastante volume. Então aí eu já mandei lá no grupo por esse motivo e mais um motivo ainda para considerar isso aqui um belo de um Spring, fundo anterior. Fundo ou topo anterior, assim, ele só serve para confirmar o Spring. Muito bom quando isso acontece, beleza? Vamos adiantar aqui.
Aqui a gente tem uma atuação de um buy side, né, protegendo o... Aqui ele já fez o spring, né, já serviu, já pegou liquidez, então aqui ele vai proteger o preço médio dele. E aí ele bateu firme. Só que aqui, pessoal, já está numa região de fundo. Eu já tinha mandado para vocês lá no grupo, no que eu esperava pro dia, né? É esmagar esse comprador de fundo aqui. E aí foi isso que os vendidos fizeram com bastante perfeição. Olha aí, caí reto. E foi aí que a gente fez o nosso... Pegamos o stop desse carinha, desse banco, e fomos junto com o banco que venceu a briga de boxe. Aqui é uma briga de boxe. E a gente vai junto. Essa é a intenção, né? A nossa intenção, que opera pequeno, que opera com 500, até 500 contratos, até 100 contratos, é seguir o player, o big player que venceu essa briga de boxe. E foi isso que a gente fez, executou hoje, nessa segunda-feira, com bastante perfeição. E saímos com 800 pontos. 800 pontos, beleza? Espero que tenha ficado claro para você o que é um spring, tá? O spring, ele segue a mesma lógica para o spring de venda, tá? Só vai ser o contrário. Se aqui é um fundo e aqui vai ficar dentro da mínima, o de venda tem que ficar um topo e tu vai ter que ficar abaixo da máxima, beleza? Isso, se tiver um topo anterior, melhor ainda, beleza? Então, o spring é isso, basicamente é isso aí, beleza? Abraço!